Olá, internautas do portal WebTerra. Estou de volta para mais uma conversa especial aqui no WebTerra Podcast. Desta vez eu recebo o Dr. Michel Dias Lopes. Doutor, obrigado por ter aceitado o nosso convite de bater esse papo com a gente hoje. Olá, tudo bem? Eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Doutor, vamos passar um pouquinho o mini currículo do senhor aqui. O senhor que é médico, ortopedista, especialista em joelho e trauma do esporte, é coordenador do Departamento Médico do Montes Claros América Vôlei e do time de futebol do Norte Esporte Clube e é preceptor da residência de ortopedia do Hospital Santa Casa. Doutor, começa falando um pouquinho da sua trajetória na medicina, como que começou. Vamos lá. Eu sou daqui de Montes Claros mesmo, né? Estudei a minha infância toda aqui. Fui para Belo Horizonte, onde é que eu fiz a faculdade de Medicina nas Ciências Médicas. Fiz a minha residência no Hospital Ortopédico lá em Belo Horizonte, onde lá mesmo eu fiz a parte de especialização de cirurgia do joelho. Trabalhei nas categorias de base no Cruzeiro durante 4 anos, foi o meu primeiro salário aí como médico mesmo, fiquei lá durante 4 anos e terminando eu acabei vindo para Montes Claros, que é a cidade que a gente ama, né? E a família está aqui também. Como é que foi esse trabalho nas categorias de base? O que é que deu para aprender, para trazer de suprimento ao decorrer da carreira do senhor? Eu acho que lá foi assim, uma experiência fantástica, né? Porque você vê ali atletas de alto nível, a performance, atletas que, né, têm aquele sonho de jogar profissional. Você tem um contato com os atletas profissionais, você vê como que o ajuda da medicina, o que a gente poderia fazer para que aqueles atletas rendessem mais, o que a gente poderia fazer para tratar mais rápido as lesões, evitar as lesões de alguns atletas que já tinham uma predisposição. Isso aí para mim foi uma bagagem muito grande que eu trouxe para cá. Por que a especialização em joelhos? O senhor já tinha como eu posso dizer, já acompanhava isso há muito tempo ou foi dentro dessa oportunidade de trabalhar com as categorias de base que despertou esse interesse? Porque quando a gente trabalha muito na parte de esportes, principalmente no futebol, você vê muitos atletas com lesões de joelho. Eu mesmo jogava muito futebol, adorava futebol, sempre joguei muito e via vários amigos machucando, como é que se tratavam e acabou que acho que meu direcionamento foi muito por isso aí. Via ali no futebol, via as lesões que que ocorriam lá e como que a gente poderia solucionar e resolver esses problemas. Doutor, acho que é bom a gente também, o pessoal que está nos acompanhando, explicar a diferença entre exercício físico e atividade física. Tem diferença? Tem muita diferença sim. A gente vai entender muito que algumas pessoas fazem atividade física, mas como se fosse um lazer. Ali pratica um vôlei, uma coisa recreativa, alguma coisa assim. Já o exercício físico, muitas vezes, a gente vai entender até como uma musculação, um trabalho de fortalecimento muscular. Isso muitas vezes ajuda até as pessoas a evitarem algumas lesões, a melhorar, a recuperar ali as lesões que podem ter ocorrido no seu dia a dia. Para a gente que, por exemplo, eu estou começando a fazer ou o exercício físico ou a atividade física, quais são os cuidados que eu preciso ter para quem está iniciando? Vamos lá, se você nunca fez nenhuma atividade física, realmente é bom a gente, passar por uma avaliação para ver se você tem alguma predisposição, uma avaliação cardiológica para ver se não tem algum problema cardiológico que, quando comece a fazer essa atividade, possa ter algum problema em relação a isso. Mas a gente vai principalmente falar para começar lento, começar mais devagar. Não querer começar numa intensidade muito grande. Comece numa atividade cada vez mais progressiva. Às vezes você vai para a musculação, comece pegando um pouco peso, comece fazendo dias alternados para que tenha um descanso, que as próprias articulações e o músculo também tenha um poder de recuperação melhor. E gradativamente você vai aumentando a intensidade e aumentando também a sua frequência. Além disso também você pode fazer, e que ajuda muito, alongamentos, vão sempre estar ali te ajudando no final dos exercícios, fazer no início das atividades como o esporte, você fazer um aquecimento, que isso pode muitas vezes diminuir o risco de lesões. Isso ajuda a ter um joelho mais saudável ou tem outras dicas também que a gente pode falar para o pessoal? Para um joelho mais saudável, a gente vai estar sempre pensando mesmo no fortalecimento muscular, então uma academia, direcionada para essa parte do reforço seria importante. A gente manter um controle do peso, que também vai estar ajudando muito,
evitar algumas lesões ali. O aquecimento antes da atividade física, vai praticar um esporte, alguma coisa, você fazer aquele aquecimento ali e aquele alongamento ajuda muito você evitar qualquer lesão ali. Doutor, a gente vê muitas vezes ali durante o treinamento, tanto no futebol, no vôlei, qualquer outra modalidade, muitas vezes após o treino, tem muitos jogadores que sentem dores. O que pode causar essas dores aí? Será um desgaste ou algo do tipo? É isso que ocorre ou não? A gente está falando aí os atletas aqui do Montes Claros América Vôlei, do time do Norte, são atletas profissionais. Muitas vezes eles são exigidos ao máximo para que eles possam ter um objetivo, né, de ali durante os jogos. Eles fazem o seu esforço físico máximo para conseguir um objetivo. Muitas vezes esse esforço que ele faz, a musculatura realmente é muito mais exigida. Então eles normalmente saem, né, com um desgaste muscular muito grande. Então é muito comum, às vezes, final de jogos, estarem com cãibra, tendo aquele dor muscular que às vezes aparece até no dia seguinte, dor nas articulações, principalmente o vôlei. O vôlei é muito repetição. Então aquele salto toda hora, aquele movimento de ataque com o braço, isso aí pode levar a lesões por movimentos de repetição, né? Uma sobrecarga dessas articulações, e isso aí pode realmente trazer dor. O problema é que realmente eles são exigidos ao máximo. Isso aí, eles são atletas e acabam às vezes se acostumando com isso, e eles acabam sentindo dor por causa disso. A gente falando sobre futebol e vôlei, que são modalidades diferentes, o vôlei, como o senhor bem disse, é de repetição, mas há lesões diferentes ou são muito correlatas às que tem no futebol e no vôlei? Não, a gente tem lesões diferentes. Principalmente no vôlei, a gente tem muitas tendinites. Tendinite no joelho, tendinite no ombro, tendinite no tendão de Aquiles. São muito por causa dos saltos, do movimento de ataque dos atletas que fazem ali. E a gente está vendo ali, a gente vê um jogo. Mas às vezes o atleta, ele treina de manhã, ele treina à tarde. Tem dia que quando o jogo é à noite, eles treinam de manhã. Então o nível de exigência dele da movimentação é muito grande. No futebol, as lesões mais comuns são as lesões musculares, que a gente vê nisso aí, né? E também traumas torcionais, principalmente entorse do tornozelo, entorse de joelho. São muito por causa da velocidade dos atletas, mudanças de direções e o contato que tem ali entre os adversários. Doutor, para a gente também entrar propriamente na especialização do senhor, um pouco mais, a gente poderia exemplificar e também definir o que seria a ortopedia? Ortopedia a gente vai entender assim como, na parte da medicina, que estuda o aparelho locomotor. Então, toda essa parte de ossos, músculos, tendões, algumas lesões neurológicas, a gente faz todo o acompanhamento. E a gente pode também explicar um pouco mais sobre o joelho, como funciona o joelho, até para entender também porque muitas vezes ocorrem essas lesões nos atletas, nos jogadores. O joelho, que a gente é uma coisa que fica muito evidente para a gente, principalmente por causa do futebol. O futebol hoje, né, é o esporte mais praticado no Brasil, e ele, por ser uma intensidade maior, a gente tem algumas lesões que são cirúrgicas, como a lesão do ligamento cruzado anterior, que nos chama mais a atenção. O joelho, ele tem normalmente esse movimento de esticar e dobrar. Ele é um responsável pela nossa corrida, pelo nosso impulso e tudo mais. E muitas vezes no futebol e alguns outros esportes, como handebol, basquete, a gente tem a mudança de direção. E quando você tem essa mudança de direção, às vezes o seu pé pode ficar preso no piso, né, na grama, alguma coisa, e o seu corpo girar. E aí o joelho não está preparado para fazer essa rotação. É o que ocorre muito, né, em muitos jogos. Sim, e aí essa torção, essa entorse no joelho vai lesar estruturas como cruzado anterior, colateral medial, lesões meniscos, que às vezes vão nos chamar mais atenção. Você vê que às vezes os atletas têm lesões musculares, mas a gente passa despercebido. Mas quando às vezes um atleta tem uma lesão ligamentar no joelho, todo mundo acaba lembrando, nossa, o fulano machucou o joelho, ciclano teve aquela lesão, isso marca um pouco mais a gente. A gente pode até, como exemplo, o Ronaldo Fenômeno, né, que teve uma lesão no joelho, uma lesão muito grave. O senhor pode comentar sobre isso, qual tipo de lesão, como que foi feita, como é feito esse trabalho de recuperação também? Sim, a última lesão que ele teve do joelho, ele teve uma ruptura do tendão patelar. No mecanismo de arranque, ele teve uma ruptura espontânea, não foi num trauma mesmo, que era muito forte. Ele rompeu o tendão patelar,
Foi feita uma cirurgia, né, para o reparo e o reforço do tendão patelar, e a fisioterapia e reabilitação é muito importante nesses casos. A gente vê até ele contando alguns casos que quando ele teve, né, pós-operatório, ele tinha muita dificuldade de dobrar o joelho, tanto que ele passou por uns 2 médicos falando que provavelmente ele não conseguiria mais jogar futebol e tudo, e ele procurou um outro médico que depois foi mostrando para ele como ele poderia conseguir fazer a parte de ganhar a flexão do joelho. Ele conta como foi sofrido, colocava as roldanas, colocava uma corda que foi ele mesmo puxava, ia dobrando o tanto que ele tolerava, e aí ele conseguiu voltar, mas realmente pela persistência dele, pela força de vontade de querer voltar a jogar e toda a sua importância. E com isso aí, depois ele vai, né, você ganhou mais um movimento, você vem na parte como educador físico, para sua preparação física, para ganhar massa muscular, para ganhar todo o seu desenvolvimento de mobilidade articular, movimentação, e ele conseguiu voltar e a gente foi campeão graças a ele aí, né? Falando sobre time profissional, a gente pode tocar no assunto do amador também, né, doutor? Porque aqui em Montes Claros a gente vê o quanto tem times e campeonatos, competições de times amadores. Como que funciona essa questão do cuidado desses jogadores amadores? Porque muitos que eu conheço, eles não têm o treino diário, a rotina de treinar ali no dia a dia igual um time profissional. Quais cuidados que eles devem ter? A nossa região aqui é um celeiro, né, de atletas. Infelizmente, nós sempre perdíamos esses atletas para outras regiões. Graças a Deus voltou o norte aí. Acho que é um trabalho sério, um projeto a longo prazo que vai muitas vezes facilitar muito que esses atletas consigam jogar aqui abrir e depois portas, abrir né? portas para que possam depois alcançar aí, quem sabe o exterior, quem sabe uma seleção brasileira, quem sabe o futuro, né, deles, depende muito deles aí. A parte em relação ao amador realmente é muito difícil. Você vê, isso realmente é paixão pelo esporte. Às vezes o cara trabalha o dia inteiro, ele tem um desgaste do seu trabalho, de ficar muito tempo em pé, movimentando, e às vezes ele não tem condições ali de fazer uma alimentação adequada, não consegue ter uma refeição adequada ali durante o dia. Chega à noite, ele vai chegar lá, já chega correndo, já troca o uniforme, já vai correndo ali para o futebol. E realmente são pessoas que eu falo que amam o esporte e estão lá porque gostam mesmo. A dica que a gente pode dar para eles é voltar naquela parte do reforço muscular. A parte muscular muitas vezes evita muitas lesões, até mesmo esses entorses. Se você tem uma musculatura mais forte, você tem um reflexo maior, a gente chama de propriocepção melhor, diminui o risco de lesões. Então, todas as pessoas precisam de treino. Às vezes o amador ele não consegue ter um treino adequado, mas se eles conseguirem ter um treino adequado, conseguirem ter um educador físico que monte um programa para que ele faça até alguns exercícios em casa. Alguém que vai orientar ali. Sim, a orientação é fundamental para que ele faça pequenos exercícios ali que possam, às vezes, melhorar o seu condicionamento e que isso faça com que ele consiga até desenvolver melhor o seu esporte. Porque, infelizmente, o esporte, até mesmo o amador, depende muito do seu condicionamento físico. Muitas vezes ele vai atravessar o campo, vai ter que chegar lá para chutar uma bola. Se ele estiver já cansado, ele não consegue bater forte na bola. Se ele não tiver um condicionamento físico bom, em 20, 30 minutos ele acaba caindo seu rendimento, porque a parte física está muito ruim. Desgaste, né? O desgaste é muito maior. Doutor, a gente fala sobre essa questão dos times amadores, das dores. A diferença entre a dor aguda e a dor crônica, o senhor pode diferenciar para a gente? Sim, a gente vai falar em a dor aguda, né? Seria aquelas dores que aconteceram em menos de 3 semanas. Às vezes é um atleta que começou com uma dor no joelho, sem nenhum trauma, uma dor que começou, a gente vai perguntar até menos de 1, 2 semanas. A dor crônica é aquela pessoa que já tem uma dor que se passa mais de 3 semanas, que às vezes começou de forma insidiosa, sem nenhum trauma, e isso aí muito é pelo tempo que a gente define. Doutor, eu vou citar até eu mesmo como exemplo a questão do sedentarismo. Ele é ruim nesse sentido de quando eu vou começar, por exemplo, eu quero fazer academia. Eu preciso, em que passo? O que eu preciso fazer para deixar esse sedentarismo e não arriscar em ter algum tipo de lesão depois? Primeira coisa, a gente realmente querer sair da zona de conforto, né? Porque
quando você vai começar, a gente tem que estar ali predisposto a querer fazer aquelas atividades e tudo. Você começar com realmente um educador físico que te oriente qual exercício você vai fazer, com a intensidade que você vai fazer, com um peso adequado, e que ele saiba que você está, de uma atividade, você estava sedentário e vai começar a fazer uma atividade física. Não adianta querer comparar você que está começando agora com uma pessoa que já está fazendo academia há 2 anos e querer que você execute o exercício igual. Não existe uma receita de bolo. Isso aí que faz os profissionais serem diferentes. Então, quando você vai numa academia, você tem ali um educador físico que vai montar a sua planilha, vai montar o programa de treino, ele tem que entender que você é uma pessoa que nunca fez atividade física, deve começar progressivamente e à medida que você vai evoluindo, ele vai evoluindo uma ficha. E a pessoa vai entender o seguinte, isso aí é evolução. A pessoa não vai chegar hoje e daqui a 1 mês ela quer comparar com uma pessoa que já treina há 2 anos. Doutor, a gente há pouco tempo teve o surto aí de chikungunya. Foi uma doença que se alastrou pela cidade de Montes Claros. Quem teve ou quem tem chikungunya, ela pode praticar o exercício físico ou tem que ter um cuidadinho ali, tem que ter uma cautela? Isso aí, foi realmente uma epidemia que a gente teve aqui, o consultório, a época de janeiro e fevereiro foi realmente um número muito grande de casos disso aí. A chikungunya tinha vários pacientes que chegavam, teve uma crise que em 1 semana já estava normal, outros ficavam durante 2, 3 meses e isso realmente trazia muita dor. E às vezes tem gente que fica mais de 6 meses com dores articulares mais localizadas, mas acontece. A diferença da chikungunya realmente é a dor. Às vezes, quando você vai fazer um exercício, se você sente muita dor, você sente um desconforto, você não consegue pegar mais peso, você não consegue executar o movimento mais adequado, aí realmente volta aquela mesma coisa. Às vezes, um profissional conversar com a pessoa, ver onde que ela está sentindo dor e, às vezes, montar um programa que, mesmo ela com dor, por exemplo, no ombro, a gente consegue fazer vários trabalhos sem forçar o ombro e quando vai fazer um trabalho específico para o ombro, fazer coisas mais leves, um trabalho bem mais lento, bem mais tranquilo. A gente voltando um pouquinho sobre o assunto de o senhor trabalhar tanto no Norte quanto no Montes Claros América Vôlei, eu queria saber um pouco mais como que é o trabalho do senhor no dia a dia, quando que chega o jogador até o senhor, qual o primeiro passo que é feito com esse atleta, com esse jogador em algum tipo de lesão. Só cortando o senhor rapidinho, graças a Deus não temos nas temporadas passadas nenhum jogador que se machucou tão gravemente assim. Recente agora não, a gente já teve alguns atletas que já passaram até por cirurgia, a gente realizou cirurgia nessas últimas 2, 3 temporadas, foi mais tranquilo. Normalmente a gente tem uma equipe, então tem eu como médico, tem os fisioterapeutas, tem os educadores físicos que fazem parte lá, os fisioterapeutas Jomar e o Pedro, que são responsáveis por todo o departamento aí. Muitas vezes eles estão no dia a dia com os atletas, muitas vezes quando esses atletas têm uma dor ou sofrem alguma lesão, eles avaliam o atleta e muitas vezes eles me comunicam e esse atleta vai até mim. Enquanto com eles no consultório, às vezes eu vou onde que eles estão, a gente acaba avaliando para ver quando é uma lesão mais grave, a gente até vai até onde que ele está no treino, alguma coisa para ver como que ele está. Mas isso aí passa todo por um atleta, ele tem toda essa parte de nutricionista, que muitas vezes a gente tem aqui, que orienta a parte nutricional deles, essa parte do fisioterapeuta que está ali no dia a dia. A gente tem uma equipe aqui super diferenciada, que além de tratar, muitas vezes estão ali todos os dias no treino, eles fazem aquela parte antes do treino, pós-treino, às vezes o atleta depois do treino está com dor, faz uma liberação, faz um aquecimento ali, isso aí é fundamental para que tenha isso. O educador físico que monta a nossa planilha, às vezes chega um atleta com dor, eu passo por uma avaliação minha, a gente faz a avaliação, já ligo para ele e falo, esse atleta vai ter que ser poupado durante 2, 3 dias dessa movimentação, desses exercícios. E aí, graças a Deus, a gente tem tido bons resultados com essa equipe. Então, geralmente é o senhor mesmo que dá o diagnóstico, se esse jogador vai ficar tantos dias, se ele pode voltar a tal dia, com qual tipo de exercício que ele pode fazer também, é isso? Sim. A gente faz o diagnóstico da lesão, a gente já tem mais ou menos um tempo, que é um tempo estimado para cada lesão, e cada atleta tem um tempo de recuperação um pouco diferente.
com o tratamento clínico, né, com medicamento, com a fisioterapia, com o fortalecimento, a gente vai vendo como ele vai evoluindo e aí a gente acaba liberando ele, mas o atleta mesmo ele vai se sentindo. Mas a gente tem uma previsão de quanto tempo ele vai ter, porque uma lesão muscular a gente sabe quanto tempo ela vai cicatrizar. A gente tem um tempo estimado, então a gente já sabe que aquele atleta não pode voltar antes, porque a chance de uma relesão ou uma piora da sua lesão é muito grande e a gente acaba definindo mais ou menos isso. Doutor, a gente falando sobre lesões, tem alguma história de um jogador que você cuidou, você pensou assim, vai demorar mais tempo para se recuperar, mas ele, com o trabalho de toda a equipe de vocês aí, da excelência, né, no trabalho de vocês, conseguiu recuperar em um tempo mais hábil? Tem sim. Tem o Pedrão, né, que jogou com a gente aqui. Ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles, a gente fez o tratamento cirúrgico nele, ele fez uma reabilitação. Ele com menos, se eu não me engano, com menos de 3 meses ele estava jogando já em quadra, né? Um outro atleta também que a gente acabou fazendo tratamento cirúrgico foi o William Refati. Esse foi um caso interessante, que ele veio de São Paulo e tinha acabado de submeter a uma cirurgia. Ele fez um acompanhamento aqui com a gente e quando ele voltou a jogar, ele teve uma piora da sua lesão. A gente fez o tratamento cirúrgico aqui e ele teve uma resposta muito grande, ele ainda jogou a mesma temporada com a gente. Show. Doutor, a gente, muitos podem até perceber isso, os jogadores de vôlei, eles usam muita joelheira, ali, lógico, para proteger o contato com a quadra. Mas em outras modalidades, essa joelheira é usada muitas vezes para quem tem lesão, ou quem não tem lesão também pode usar ali para uma proteção a mais? Vamos lá, existe a joelheira que eles usam, né, realmente para que tenha aquele contato ali do joelho não bater no chão. Mas tem alguns que usam uma joelheira especial que é para aqueles atletas que têm uma condromalácia, ou dor anterior do joelho, que ajuda a segurar um pouco ali e ajuda a melhorar um pouco a dor. Se você não tem lesão, não faz sentido você usar algum tipo de joelheira, a não ser se for um equipamento de proteção. Igual no vôlei, né, que você acaba caindo muito. Tem muito contato com a quadra. Né? Às vezes porque você cai e você está sempre ali ajoelhando, então você acaba para não acabar batendo, ralando o joelho ali toda hora, você tem isso aí. Mas você vê que vários atletas, né, têm o seu tipo, o seu gosto, que vai estar usando ali. A gente vê muito no vôlei também, no tornozelo, eles usam uma proteção, a gente chama de estabilizador, tornozeleiras, cada um tem o seu estilo de jogar. Isso aí realmente é um mecanismo que a gente tem de prevenir alguma lesão ali. No futebol, muitas vezes tem também, que às vezes não aparece, né, que é a bandagem, faz uma bandagem, que é como se fosse um enfaixamento. Alguns usam tornozeleira por baixo ali do meião, mas são mecanismos que podem ajudar a prevenir lesão. Se você usa só por usar, se não é um mecanismo de proteção, não faz muito sentido, não. Show de bola. Doutor, paralelamente ao seu trabalho, tanto no Norte quanto no Montes Claros América Vôlei, tem os seus próprios negócios com a clínica. Eu queria saber onde que está localizado, quais são os serviços que você presta, que o senhor presta nessa clínica do senhor. Vamos lá. Eu sou ortopedista, né? Então trabalhei com a área muito essa parte de esporte. Eu atendo na clínica que se chama Centro Ortopédico, aqui na rua Santa Terezinha. O telefone lá é 3220-2030. Esquina com a José Corrêa Machado. Lá sou eu como ortopedista. Existem alguns outros colegas também que atendem em várias áreas, como tem um ortopedista infantil, tem uns ortopedistas especialistas em quadril. Existem em todas as áreas nós temos. Temos a cardiologista que sempre faz a avaliação dos atletas do vôlei, do futebol, agora também foi avaliado lá alguns atletas, que é a doutora Rosane. Temos endócrino lá também, e a gente tem algumas especialidades muito boas. O Pedro, trabalha lá com a gente também. Tem uma equipe muito bacana lá, vale a pena conhecer lá. Então, o pessoal de casa que está nos acompanhando aí já pode anotar o endereço, o telefone para fazer o contato com o doutor. Doutor, a gente falou sobre o projeto do Montes Claros América Vôlei, mas antes mesmo do André assumir, você já fazia parte desse projeto. Conta um pouquinho mais dessa história para a gente. Já sou, vamos dizer, o tempo de casa aqui é muito grande. Eu já faço parte desde aquela época do time que quase foi campeão, foi vice-campeão ali. Eu não era o médico coordenador do time, mas eu às vezes atendi alguns atletas, né? Tem uma história muito bacana mesmo. Na época o levantador era o Rodriguinho, ele teve um probleminha, eu morava no mesmo prédio que ele, a gente acabei, né,
um colega me chamou para ir lá, o Jomar já trabalhava com o time, a gente foi lá na casa dele, no apartamento que ele morava, a gente medicou ele, tinha um jogo que não podia ficar fora de jeito nenhum, era um jogo importantíssimo, a gente entrou, fez um tratamento com ele conseguiu jogar, graças a Deus, jogou muito bem e o time ganhou, né? Quase, graças né? a ele. Quase Nossa. conquistou o título. E aí, mas ele jogou, era antes na final, mas ele foi a classificação, ele jogou, o time acabou classificando. Mas aí depois disso eu acabei sempre atendendo os atletas de lá e aí depois eu acabei trabalhando como coordenador mesmo da categoria. Mas as atletas lá sempre a gente atendia. Não só aqui do nosso projeto ou da região, você recebe outros atletas de cidades diferentes, de estados diferentes também? Ele fala assim, eu confio no Dr. Michel. Pois é engraçado, né? Isso acontece. Teve já alguns atletas, por causa eu trabalho muito com essa parte do atleta, então tem muitos atletas que vêm aqui pra gente. Teve um atleta que eu operei, era até um jogador de futebol profissional de Curvelo, ele teve uma lesão do cruzado anterior, ele foi operado, ele voltou a jogar, ficou super bem, depois de quase 1 ano e meio, ele teve uma lesão no outro joelho lá, né, onde que ele estava, saiu, ele estava lá em Manaus, veio para cá, operou comigo, depois voltou a jogar e ele estava super feliz. A primeira vez que ele operou, ele voltou a jogar, ele foi artilheiro no torneio, mandou mensagem, ficou muito bacana. É muito feliz isso aí. Acho que é muito bom a gente destacar isso. Eu estava conversando com o Peu e com o Jomar no podcast passado e a gente vê o quão vocês são referências, não só aqui para a cidade de Montes Claros, não só para o projeto do Montes Claros América Vôlei, não só relacionado ao futebol e ao vôlei, mas as demais modalidades. Então é muito importante saber que pessoas da nossa terra são referências. E como que o senhor recebe todo esse feedback do pessoal? A gente fica feliz, né? Não tem como a gente não expressar isso. Eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, realmente o trabalho fica leve. A gente tem uma pressão muito grande, assim, uma responsabilidade. Quando vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né? Você fica sempre ali querendo, né? Quero que o cara fique bom. A gente faz de tudo ali para que ele tenha uma resposta melhor. E realmente a gente tem esses resultados, a gente fica muito satisfeito, fica muito feliz quando o paciente fala, estou muito bem, manda mensagem, esse cara mandou um vídeo aqui, voltei a fazer gol, tudo é muito bacana mesmo. Doutor, quero te agradecer por ter aceitado mais uma vez, né, o nosso convite aqui para falar um pouco, destrinchar um pouco sobre o joelho, sobre a especialização do senhor, suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, fico muito feliz pelo convite, né, de estar aqui hoje, a oportunidade para estar falando para várias pessoas que estão aqui, né, acompanhando a gente. E o que a gente fala muito, que eu sempre prezo no meu consultório, é vocês estarem sempre fazendo uma atividade física. A gente hoje, eu falava que na minha infância, quem fazia musculação e tudo, só era aquele pessoal mais forte. Hoje não, hoje a gente já tem ideia qual o benefício que é, o tão bom que é o benefício da atividade física regular, você está sempre fazendo uma atividade física, não importa qual seja, se seja pilates, musculação, se seja um próprio esporte, isso é importante que você tenha uma frequência que você faça e você tenha, né, uma vida saudável, alimente-se bem, se cuide, durma bem, dormir é importante, a gente, né, acha que às vezes treinar demais é mais importante. Não, o dormir também faz parte do treinamento, o descansar faz parte do treinamento e ser feliz. Faz o que você gosta, não tenha pressão, você vai ser muito feliz. Sempre com orientação médica também, né? Sim, claro, a orientação médica, um fisioterapeuta que te oriente muito bem, um educador físico te incentive e você respeite os seus limites. Nós temos que entender que somos todos diferentes, então não seja igual a todo mundo. Tem algumas pessoas que têm facilidade para fazer um exercício, outros fazem outro. Então, a gente entender que nós não somos iguais e cada um tem o seu limite e que tem a sua disponibilidade de fazer. Beleza, doutor. Muito obrigado mais uma vez por ter conversado conosco aqui. Desejo muito sucesso para o senhor. Para nós na temporada, né, do Montes Claros América Vôlei, a cidade carece. Acho que está montando uma equipe muito bacana. Então, para todos que nos acompanharam até aqui, até a próxima.